Então, olá a todos, sejam bem-vindos ao que seria talvez um primeiro episódio do Caqui Mecânico, programa dedicado a falar sobre a cena musical do Alto Tietê. Meu nome é Gabi Guimarães, sou pesquisador, estudante de Ciências Sociais e músico aqui de Mogi das Cruzes. Eu estou com meu amigo Sérgio, que é jornalista, fotógrafo de bandas e músico também aqui de Mogi. Fala um aí, Sérgio. Opa, oi Gabi. A gente tem uma banda juntos, que é o Drama em Crise, e que também é um projeto, e entre esses projetos que a gente desenvolve a partir desse grupo, estamos aqui começando hoje o Caqui Mecânico. A gente pretende falar sobre música, as bandas da cena, fazer entrevistas, coberturas de lançamentos, shows, enfim, o que a gente tiver vontade de fazer dentro desse escopo, e é isso. Vamos que vamos. Sérgio, quer agora apresentar? Opa, vamos nessa. Cara, pra começar esse novo podcast, né, dedicado à cena de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê, eu acho que a gente conseguiu trazer o convidado perfeitamente adequado, né, Gabi? Com A certeza. gente trouxe aqui o Fábio Zelensky, né? Eu vou apresentar ele aqui, eu vou pedir pra ele me corrigir, né, se eu falar algo errado. O Zelensky, ele é jornalista, designer e músico. Trabalha como gerente de inovação do Visite São Paulo e é baterista da banda Refluxo. No meio dos anos 2000, ele encabeçou um blog chamado Café e Vitrolas, um blog de jornalismo cultural, onde ele cobria shows e lançamentos, dando suas considerações próprias, focadas, assim como esse podcast, principalmente na cena mogiana. Fábio, E, quer dizer um oi aí? Fala pessoal, obrigadão pelo convite. É uma honra. Vocês estão fazendo uma coisa que lá para 2002, 2003 eu era maluco para fazer, mas não tinha a tecnologia nem as pessoas talvez com esse domínio da comunicação para fazer esse tipo de material. Então é uma honra estar aqui com vocês. A gente que agradece, cara, por estrear aqui. Informações corretas, demos nenhuma pisada de bola. Tão correto. Assim, faz um tempo já que eu saí da cena. Refluxo foi a última banda eu não toco mais neles. A gente talvez volte algum dia, nunca se sabe como que é essas coisas. Mas eu já passei pelo Refluxo, pelo Glassbox, que é uma banda de pós-punk, pelo Netos da Revolução, o Flagma, que ao final da vida era uma banda instrumental, o Corseria, que era uma banda mais garage. Então, como um baterista, não tão bom baterista, eu até que dei uma passeada boa aí pelas bandas de Mogi. massa. Cara, o blog dele ele é um verdadeiro tesouro para quem quer saber o que rolou na cena musical de Mogi nos anos 2000, né? Como eram os shows, tem várias fotos incríveis ali, quais eram as bandas, as casas de show, né? Que elas tocavam, os lançamentos da época, os cartazes dos shows, né? E fora aquela curadoria de arquivo e vídeo que não teria entrado no nosso radar, né? Não fosse o blog, né? Enfim, ele com certeza presenciou muito show legal, né? A gente já vai contar um pouquinho disso tudo. Mas, Fábio, para começar, eu queria contar, né, como é que eu cheguei até você, né? Algum dia eu fui tomar um café da tarde com o Gabriel Coiso, o Coiso Shop, né? E eu falei pra ele a intenção, né, que a gente tinha de fazer um documentário, né, escrever sobre a cena mogiana, né, as histórias do que já rolou antes de eu mesmo, né, começar a frequentar os shows da região. E, claro, as coisas que eu pude presenciar, né, como fotógrafo, jornalista e músico, né. Ele falou pra mim algo tipo, cara, tem uma figurinha muito importante que você precisa ter no seu álbum aí, que é o Fábio Zelensky, que ele registrou um monte de coisa, né, e, cara, enfim, na verdade não foi só ele, né, foram várias pessoas que falaram pra eu falar com você, né, e foi aí que eu conheci o seu site, né? Que nem eu falei, é um tesourão aí pra quem tá afim de pesquisar, né? A cena, né? E, cara, pra começar, fala pra mim, cara, um pouquinho de você, né? E como é que surgiu a ideia de criar o site na época? Não, bacana. E grande abraço pro Coisa. Coisa, a última vez que eu o vi, acho que faz tempo, já foi num show lá no Campo 6, não sei se era Topsy Turvy ou se eram os Invalvuláveis. Acho que era Invalvuláveis, porque eu saí com uma mochila de camisetas que eu comprei dele e eu acho que umas duas eram do Invalvuláveis. As camisetas pintadas na mão dele são muito boas. Mas a minha história entrando na música autoral, ela passa por, acho que eu não sei como que a geração de agora tá com isso, mas é de você conhecer um amigo que toca guitarra e quer fazer um som e ele te convida. Eu, na época, vindo de São Paulo, começando a morar em Mogi, eu falei, vamos tentar, vou tentar cantar. Vocês escutam minha voz, minha dicção, então vocês sabem que cantar não deu certo. Eu achei muito mais fácil aprender a tocar bateria, e aí foi com o Thiago, do Flagma, que a gente montou a banda. A gente até pensou em fazer uma banda cover, mas a gente era um pouco incompetente com isso, acho que mais eu, ele até tirava as músicas. E aí a gente partiu para música autoral. Quando a gente parte para música autoral, isso lá para 2001, 2002, a Mogi já tinha uma cena. Tinha bandas como Food,
Muitas bandas de São Paulo gostavam muito de tocar aqui em Mogi. Na época a gente tinha o Camelot, que recebia bem esse pessoal, como o Ludovic, que fazia shows memoráveis aqui em Mogi, e sempre voltando. Duas bandas que sempre vêm, que sempre iam a Mogi, mostrando essa força do público, era o Simos com o Lacarne. Então, alguma coisa Mogi tinha, e quando você começa a fazer esse som autoral, você começa a fazer parte desse universo, e aí vem o punk, né? Aquele negócio de faça você mesmo. Você tá na escola, você começa a fazer um som com seus amigos, você quer um lugar para tocar, você começa a procurar quem que abre espaço, começa a juntar os equipamentos, e eu sempre me interessei muito por comunicação. Eu sempre imaginava que queria fazer alguma coisa de audiovisual. É quando eu entro na faculdade, em Mogi mesmo, na Universidade de Brás Cubas, entro como jornalismo. E aí que eu começo a entender as ferramentas que eu posso utilizar. Então a gente começa a utilizar a Zine, que é uma coisa que já era bem consolidada. É, as ferramentas digitais estavam engatinhando, então tinha blog, essas coisas. Então eu começava, antes de lançar o Café Virtual, eu devo ter lançado uns 4, 5 blogs que eu tentava entender como que eu podia trazer essas informações das bandas, dos shows, é, o que trazer as pessoas que faziam parte dessa cena para escrever também. Na época a gente começa a criar uma patota, né? Então, junto com o Flegma, tinha outras bandas como o Selenitas, o Diallo Trouda, o GAT, que é a Geração do Amor Transgênico, e nessa patota a gente começa a, a se organizar para comunicar também. Então a gente começa com o Zine, e aos pouquinhos eu vou entendendo as ferramentas digitais, que eu acho que mais para frente a gente conversa um pouco mais sobre isso, que a gente começa a tentar entender como que a gente consegue usar uma Twitchcam, usar um YouTube, usar um blog, que tipo como que a gente faz uma cobertura de bandas com entrevista, com foto, com vídeo. Mas começa por aí, começa por querendo fazer uma banda e tendo essa paixão por comunicação, e junta com o faça você mesmo. Então a música a gente fazia nós mesmos e a comunicação também. Pô, cara, muito massa. E agora eu fiquei até curioso, você falou dessa as coisas do faça você mesmo, vocês faziam um zine, cara. Zine é um negócio muito ligado à cultura do it yourself, faça você mesmo, do punk. Será que sobreviveram algumas dessas coisas? Pode ser que tenha sobrevivido. Tem muita coisa que eu guardo, tem muita coisa que como sempre tive uma ligação muito forte com o digital, muita coisa está no ar ainda. Então, se vasculhar direitinho, a ferramenta existe. O blog, por exemplo, ele tem duas versões do blog, um WordPress e outro Blogspot. Os dois estão no ar ainda. Mas a Twitchcam, que o Sérgio até perguntou se ainda tinha, eu tenho as que eu subi no YouTube. As que eu deixei arquivado na Twitchcam, não tenho mais. Que era uma época que não tinha live. O Twitter foi um dos primeiros que lançou uma ferramenta de live, que eu comecei a convidar uns amigos para ir em casa, de banda. Então, convidei o Éder, que fazia parte do Selo Sem Selo, que eu acho que vai ser legal a gente conversar sobre eles também, que eles movimentaram demais a cena de Mogi. Muito mais na força de vontade do que num papel de selo que vai investir na banda. E o Hierofante Púrpura, que também tem uma puta história de todos os integrantes, que veio do Food, que depois outros do Food teve o que virou o Accident, depois foi o que virou o Hierofante, e que eles estão até agora tocando pra caramba, fazendo som. O Cevale fazendo um som sozinho agora também. Então, sobreviveram. O que eu consegui digitalizar, eu tenho um HD externo aqui que eu acho que deve ter todo o meu arquivo de fotos e vídeos que eu fiz, e cartazes também, que das coberturas que eu fazia, porque eu tentava, capricorniano, eu tentava organizar direitinho as fotos por pasta e divulgação que era feito. Então, existem. Tem que dar uma procurada, mas esse material existe. Tanto que se um dia, a gente estava conversando aqui antes da gravação, essa ideia sempre existente de fazer um documentário sobre a cena de Mogi, se a gente cavocar esse material, a gente acha bastante coisa. Cara, que legal. Cara, então, cara, vamos falar um pouco sobre as casas, né? Quais eram as casas que rolavam ali, principalmente, que você tem alguma ideia? A primeira que era mais quando eu ia para os shows do que quando eu comecei a tocar. Quando a gente começa a tocar com 15, 16 anos, a gente não vai para o mesmo nível das bandas que já são mais consolidadas, né? A gente tocava em escola, a escola abria os domingos para os alunos se divertirem, então a gente ia lá, montava os instrumentos e tocava por lá mesmo. Inclusive foi assim o primeiro show do Flegma. Mas de eu lembrar de eu ir em shows, que eu fui no show do Stereo Motive, que é uma banda de Suzano, do próprio Lacarne, do Ludovic, das bandas que saíam do Ludovic, que tinha o Shed e o The Bone Situation, era o Camelot, que é num terreno que eu acho que agora é o Hotel Ibis. Lá tinha um bar,
que era o Camelot, que abria para as bandas, perto do shopping de Mogi também. Que lá tocou, na época que eu comecei a ir em show, tocava bandas muito boas, tanto de Mogi quanto as que vinham de fora. Acho que Simos deve ter tocado lá também. E quando eu começo a tocar e a gente começa a conhecer essa patota do selo sem selo, do Geração do Amor Transgênico, do Jello, dos Selenitas, a primeira casa que abre mesmo é o Campo 6, no sentido de dar esse espaço. Por mais que o Divina também é da mesma época, o Divina Comédia do Alê, que era vocal do Felatius, também uma outra grande banda de Mogi. O Campo 6 é um bar, pelo nome, é o bar da faculdade, da UBC, então que a semana inteira vive de estudante e que a família que, não sei como que são agora, mas a família que tinha o bar, que era o bar do João, tem os irmãos, o Éder e o Elmo, que junto com a gente, que faziam parte das bandas, que junto com a gente tinha esse selo, começava a abrir aos finais de semana, já que não tinha estudante de final de semana, abria no final de semana para as bandas tocarem. Então a gente conseguia organizar todo um roteiro de shows das bandas, organizado muito pelo selo sem selo, porque eu acho que o selo, como eu falei, mais do que tentar divulgar as bandas que faziam parte pro Brasil e pro mundo e ganhar dinheiro com isso, era mais que dar uma ordem mesmo. Tipo, vamos fazer um show no final de semana com essas bandas, daqui 2 semanas com outras 2 bandas, e a gente cobra R$10 na entrada e não sei quanto vai pra banda, ou tudo vai pra banda, e o bar ganha na cerveja. O bar já ganhava. Eu posso estar falando besteira, vai ser legal. Vai ser muito legal falar com o Éder e com o Elmo também, nesse podcast. Mas eles não necessariamente precisavam ganhar dinheiro com a abertura para as bandas, então tinha esse espaço. Então a gente conseguia fazer muito show lá. E muito em paralelo, que até perto de lá, era o Divina Comédia, que hoje, eu não sei como que tá agora esse espaço. O Divina Comédia, ele era um espaço com alma, porque Acho que virou uma loja lá agora, não é isso? eu acho que Ou tá uma. tá... Então, o Ale chegou a abrir uma loja lá de meio vintage, assim, meio brechó. Mas agora eu não sei, eu acho que agora não. Acho que agora é outra. Faz tempo que eu não vou pra Mogi. Eu acho Mas que era a ou casa do não tem Ale. nada lá ou tem alguma loja. Eu passo sempre lá, mas Eu eu nunca. tenho a impressão que é uma loja de informática agora, de Ah, informática, sei lá, é. levar pra arrumar computador, sabe? Se Eu não me sei, engano. É, bem eu sei capaz. onde é, eu acho que. Eu não sei se ainda é o bagulho de informática. Porque aquilo mudou várias vezes depois que o Divina fechou. Sim, sim. É frente do mercado, não sei qual que é o Sim. mercado que tá É o lá agora, Shibata. e perto e perto da polícia também. Uhum. E lá era a casa do Ale, que o Ale também é outra figura essencial para vocês conversarem, porque o Divino, além de ser um espaço, era uma balada, mas que abria espaço para as bandas, mas não no sentido de que, eu vou abocanhar esse mercado que existe de bandas de Mogi porque vai encher, porque muitas vezes não enchia. Era porque o Ale fazia parte da cena também. Então o Ale tinha a casa dele, e ele tinha ele é uma pessoa de muita referência, muita cultura, trazia muita coisa de São Paulo, de referência, de fora também, pesquisava muito. Então era uma casa com alma, que era uma balada para ficar aberta até 5, 6 da manhã, e que ele também abria para as bandas. Lá eu tive um pouco mais de dificuldade de chegar, porque ainda não era amigo do Ale, então a gente tocava bastante lá no Campo 6. E aí, quando eu faço essa amizade, eu consigo levar. Eu tocava no Nets nessa época, a gente consegue levar um show para lá, aí a gente consegue ter uma relação maior, mas que tudo se amplia mesmo quando o Poranduba chega para Mogi. Eles chegam em Mogi, um de Cuiabá, não sei lá da onde, entendendo um pouco de edital, entendendo um pouco de como que faz evento apoiado com o poder público, e faz um grande evento no teatro. Que aí chamam 6 bandas, com Netos e Flagman incluso, o GAT também tava, tinha umas bandas de metal também, que enche o Teatro Municipal, e a gente fala, porra, o pessoal sabe organizar evento. E nisso, eles realmente conseguem organizar um roteiro de shows que pega Campo 6, que pega a Divina, que pega umas outras casas que não era tão frequente, mas acaba consolidando uma figura de lugar de show para banda independente, essas duas nesse período, principalmente de 2005 a 2015, mas que sim tiveram outros espaços, às vezes um rock na praça também, mas eu acho que esses dois, se a gente fosse escrever um livro, a gente contaria as histórias que aconteceram no Campo 6 e no Divina Comédia. Pode crer. Não, porque eu já. Fazendo um pulo temporal aqui, eu, pelo menos, acho que o Gabi também, a gente começou
a gente formou nossa primeira banda, a gente tinha o quê? 15, 16 anos, Gabi? Era isso? É, Talvez um pouco mas menos? só para fazer um comentário sobre o Divina, cara. Aquele lugar do Divina, eu nunca tinha. Óbvio que quando rolava os shows lá, eu não tinha idade para entrar num show. Mas eu lembro, cara, eu tenho uma memória clara de criança, de passar pelaquela casa, era tão misteriosa pra mim, eu ficava pensando assim, pô, mas o que que acontece aqui dentro, cara? E eu Cara, vou saber acontecia muitos muita anos coisa, viu? depois, e muitos anos depois, de repente, eu tô nessa cena de bandas e eu descubro ele, eu passo, é quase um destino, assim, era um espaço que chamava atenção até o visual, né? Aquela arquitetura meio mística, não sei. Tinha uns Beatles grandão Sim, sim. na janela. Não, aconteceu muita coisa lá. Lá aconteceu muita coisa. O Alê, junto com a própria cena fortalecida, entre aspas, que tinha essa vontade de tocar lá e topava. As condições tipo, hoje eu acho que é bem diferente, mas ainda tinha muito disso. Vamos montar o palco, cada um leva uma coisinha, vamos fazer o show com 4 bandas, aí cada um leva uma coisa e compartilha. Era penoso, mas tinha uma áurea assim tocar lá por causa de todo esse conceito que o Ale trazia. E o Ale conquistou muita coisa. Tem umas histórias, assim como tem a história de Ramones e Mogi, tem a história do Fugazi no Divina Comédia. Não o Fugazi, o vocalista, esqueci o nome, o baixista, que ele fez uma discotecagem no Divina. Quando você pensa que alguém do Fugazi vai estar discotecando no Divina. Então ele tem que contar outras bandas internacionais que ele trouxe também. Ele tinha bastante coração dele lá pra Cara, fazer alguma parte casa dessa história. puxou, acho que o batera do Sonic Youth, foi isso também? Eu sei Sim. que teve Mas um foi depois, papo. Sérgio. Isso a gente já tava no Foi depois, rolê quando né? isso aconteceu. É, Ah, Mogi pois eu tem é. não umas peguei dessas, essa. né? Mogi tem Não, umas Mogi, dessas, Às de vezes repente acontece uma aparece coisa alguém. dessa. É. o Mogi tem umas coisas engraçadas, por exemplo, quando tem alguém lá dentro do governo do estado, pelo menos antes, devia ser mogiano, e quando ia organizar a virada cultural paulista, eles pegavam uma banda, tipo, vamos pôr Mudhoney tocando em Mogi, Mudhoney. sabe? Pô, é óbvio que vai dar certo do Mudhoney em Mogi. Pra mim, da virada cultural favorita, assim, que foi algo fora de série, e que o Aerofante teve um papel muito, muito forte nisso, foi quando o Superchunk tocou em Mogi. Porque se não me engano, não acho que foi no Mudhoney que o Hierofante montou na rua os instrumentos como se fosse parte da virada cultural. Então acabou de tocar Mudhoney, eles começam a tocar na rua, aí a polícia passa meio que, pô, será que isso é oficial, não oficial? Porque virada tem som em tudo quanto é canto, né? Eles têm um documentário, inclusive, que vocês devem conhecer, que é o Guerrilha Gerador, se não me engano, Sim. que é um puta documentário, que eu acho que eu até dou uma entrevista lá, tava bem na hora da entrevista. E no Superchunk, o pessoal do selo, eles tinham um projeto junto com. Se não me engano, acho que é junto com o Aerofante, devia ser o gerador deles. A gente sobe o Pico do Urubu depois do show do Superchunk pra gente fazer uma sessão de 6 bandas pra gente mesmo, no meio lá no Pico do Urubu escuro, mas a gente tocando entre a gente. Que eu cheguei a filmar, cheguei a filmar os shows que estiveram lá, que eu queria ter feito um documentário sobre como foi essa noite do Guerrilha Gerador pós-show do Superchunk. Então, Mogi tem tanto pelas bandas que gostam de tocar lá, que vão tocar lá, quanto essa. Sempre tem bandas muito boas, muito inovadoras, muito diferentes, que vocês não encontram em outros lugares nessa cena de Mogi. Então eu não sei o que tem na água de Mogi e do Alto Tietê, que sempre vai ter um momento que vai ter no momento sempre vai ter alguma banda que é muito diferente de qualquer coisa e muito, muito consolidado, assim, sabe? Teve bandas como o Give Me a Break, da Kill, a as garotas do Maquiladora, antes do Top Sturve teve o Mentecapto, tudo. E, 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 e os lugares enchiam. Uma coisa que é importante de Mogi, de característico, eu não sei como que tá agora, muito do público dos shows eram as próprias bandas. Então, isso não sei se é uma dificuldade, se é uma característica, então é muito difícil você. Porque, querendo ou não, por mais que seja muito de você tocar com o coração, de você querer se expressar, fazer a sua música, se você consegue colocar isso dentro de um modelo que você ganha é remunerado de alguma forma, então vai compensar o tempo que você passou ensaiando, comprando instrumento, fazendo um show, e que você consegue montar uma comunidade que vai te seguir, que vai comprar ingresso, vai comprar camiseta. É interessante, não é ruim, não é uma ideia ruim.
Mas Mogi sempre foi muito difícil isso, porque muito do público era a própria banda. Eram as próprias bandas, não tanto as bandas da noite, quanto as bandas que faziam parte da cena e que já fazia parte. Ah, vai ter show no Campo 6, eu vou, vai ter show no Divino, eu vou. Que foi daí que eu comecei também a fazer essas coberturas em vídeo. Eu fui na FINAC, comprei uma câmera lá, péssima ideia, foi na época que o pendrive estava crescendo já. Eu podia ter comprado uma câmera de pendrive, de cartão de memória. Eu comprei uma que era de mini DVD, assim, então era terrível para passar para o computador, para depois converter, para depois editar. Tanto que a grande maioria dos vídeos que eu tenho gravado lá no meu canal do YouTube dessa época é dessa câmera que vocês vão ver que, tipo, pô, se fosse uma câmera melhor, a gente tinha um registro mais bacana. Mas que nem, eu ia nos shows porque eu gostava tipo, eu gostava de ver o show. Eu escutava as músicas em casa, eu tinha minha música favorita de tal banda, minha banda favorita de Mogi, tanto que quando vinha La Carne e vinha Simos, para mim larga o que você está fazendo e vamos lá assistir o show deles. Então Mogi tem disso, de que o público Divina com show sem show, o- pela música que o Ale tocava lá, que discotecava lá, era o pessoal da cena, eram as bandas e os amigos das bandas. Cara, eu acho que de 2015 até aqui, assim, teve vários momentos, assim, né? Até tava conversando também com coisa, né? Ele falou que também teve algum momento ali, acho que ali pra 2010, mais ou menos ali, que tava meio que sem casa ali, né? E eu acho que também em 2015 pra 2020, assim, teve alguns momentos, assim, acho que teve algum momento que tava com menos casas ali, que inclusive foi quando a gente começou a tocar, ali não tinha muitas casas, a gente... Quem abria às vezes espaço para uma autoral, às vezes, era o Mais Brasil, Mas Brasil, só que que ainda aí, assim não é, né? não, A estrutura é bacana, mas não é uma casa que vai é, tocar o rock independente, autoral de sim, não Mogi. era, não era. Mas Depois se isso converteu, muda, né? É. isso muda quando o André e o Wendel, né? Acho que era o Wendel ele compra o Mais Brasil e vira Digiclube. É, Que Digiclube, isso aí, mesmo. que aí o André ele começou a movimentar uma cena, assim, deu um respiro gigantesco, assim, que o André, cara, doidaço, começou a chamar umas bandas de tudo que é canto, assim. Veio banda da Europa, da Rússia, da Escandinávia, não sei o quê, banda argentina, misturando com banda mogiana, aí, sabe, tipo, aconteceu uns rolês muito, muito doidos, assim, né? É. Lá Mas na você vê Digiclube, né? que sempre parte de dentro da cena, assim. Eu Sim. Sim, acho sim. que na época do Digiclube eu acompanhava os acontecimentos, mas nunca cheguei aí no Digiclube. Eu quase fui, eu acho que um Uhum. show do Topsy Turvy, mas eu não cheguei aí. Eu fui depois lá no que o André montou perto da estação, que era o Overdrive. Overdrive. E Overdrive. aí Se eu viu fui no ali show. o roteiro do André de fazer as doidices dele, trazer banda de todo lugar. E na Sim. Over foi, pra gente, pelo menos, a nossa época de ouro aqui, né, Sérgio? Que a gente Foi isso assistiu. mesmo. Mas o Mas Mogi depois a tem, gente tem uma fala. dificuldade muito grande de você criar, porque foi o que eu falei, é do coração que a gente faz, é uma coisa autoral, é arte, mas é muito difícil você conseguir pensar no modelo de negócio que vai deixar sua casa aberta para sempre, que vai ter Sim. público sempre, que vai conseguir remunerar as bandas. A gente já discutiu muito sobre isso, muito sobre isso. Eu acho que quem acaba, acho que talvez até hoje, conseguindo entender um pouco mais, até porque a gente entende o quão comercial é o som que a gente faz, o pessoal do Poranduba, eles conseguem trazer um entendimento de tipo, isso é expressão artística, isso é cultura, isso é arte que está sendo feita pela população de Mogi, então precisa ter de alguma forma um incentivo público para isso se permanecer, porque comercialmente, até porque mesmo que seja comercial, o que se precisa para uma estrutura comercial é fora do nosso alcance. Então eles conseguem trazer uma visão um pouco melhor de como que participa de edital, como que pega apoio de prefeitura, tanto que eles fazem o dezembro indie, fizeram na Presente. época lá de 2005, 2006, 2007 esse som no teatro, um que era de inverno também, Ice Rock, a nova cara da cena. E nos trouxe muito aprendizado isso, porque a gente até então era, vamos tocar daqui 15 dias? Aonde? No Campo 6. Deixa eu ver com o Elmo. Elmo, tem data? Tem data. E marcava. E esse era o nosso modelo, assim. Então, eu acho que sempre, talvez, não pode ser daqui,
Toró de palpite. Se viesse alguém de fora da cena, talvez, não sei, que tivesse uma visão, tá? Como que eu monto uma casa que eu consiga manter ela aberta, consiga ter um preço justo, porque não adianta também você querer fazer uma puta grana, colocar o dinheiro lá em cima, ninguém vai, as bandas não ganham, ninguém ganha. Então a gente discutia muito isso, tipo, do quanto a gente não conseguiu fazer isso, e como que seria uma solução? Qual que seria o certo? Eu não sei essa resposta, mas eu acho que qualquer cena meio que precisa disso, de talvez alguém com um olhar mais de negócio, mas não para transformar isso numa mina de ouro, mas para conseguir remunerar as bandas, para conseguir manter o lugar aberto, para conseguir fazer pagar, quem é dono do bar pagar a conta e ser algo que vai ficar aberto por 10, 15, 20 anos e que dê uma sustentação melhor para a cena, assim. Mas é difícil, não é uma resposta fácil, não. Tô falando besteira aqui, mas não sei se é esse o caminho. Sim. Esse é um problema que permanece até hoje. Inclusive, com a pandemia, se a gente for colocar nisso, acho que sobrou. Agora eu acho que reabriram algumas casas, talvez, estão começando a reabrir, mas por muito tempo, assim, eu acho que a única casa que tinha sobrevivido era a Digi, mas mudando muito o formato. A Digi agora é muito mais de festa do que de banda, né? Ah, por quê? Porque é o que dá grana, né? Sim, Exatamente. Lá no Divina tinha um grande amigo meu, fazia tempo que eu não falo com ele, o DJ Ed Monster, tá fazendo uns Ele eventos com ele ele ainda. toca direto lá na Digi, não toca inclusive. Digi. Ele pôr ele pra fazer o evento, ele vai encher a sua casa. Então, o Sim. cara que tem que pagar a conta no final do mês, tem uma casa, uma casa de espetáculo, uma casa noturna, e tem um cara que traz 100 pessoas que vai consumir, é difícil falar, não, eu vou pelo meu coração e vou ir pelo rock autoral. É difícil. Sim. Mas rola Uma coisa muita, que. rola muita boa vontade também, no sentido de que, por Sim. exemplo, assim, a Camila, né, da Over, ela agora tá fazendo um esquema misto, né? Ela organiza a Festa dos Virgens, que rola uma ou duas bandas autorais e rola discotecagem depois da meia-noite ali. Então, a última Festa dos Virgens que eu toquei, cara, colou uma galera legal, assim, né? Então, também esses modelos, essas propostas também estão sendo discutidas ali, Tem que né? achar, tem que achar. Eu lembro que teve algum rolê que eu fui, acho que foi nesse show do Invalvulados que eu fui no Overdrive, que eram dois eventos. Então, começava com um evento, que era o show do Invalvuláveis, mais um show lá, e depois era uma discotecagem de umas minas, assim. Então, meio que tentava misturar, até para isso, para juntar esses públicos. É. Mas é uma conta difícil de fazer. Na Overdrive, inclusive, é que aí quase um negócio oposto. Mas na Overdrive, inclusive, ela fechou não só por causa da pandemia, mas porque ela fazia o que queria fazer, né? Assim, Sim. independente. E aconteceram muitas coisas muito interessantes que eu acho que, enfim, daria para ser um baita aprendizado, porque rolou feira de arte misturado com banda. A gente fez um festival de curta misturado com um show de banda depois que foi também um sucesso lá. Teve isso que você falou, esses eventos que mistura Ó, essa quem banda. mandou bem de espaço, tá, a gente vai conversando meio que sem pauta, aí vai lembrando conversando. É o Sailors, né? Ah, esqueci o nome. O Thiago, o Que virou a Thiagão. Digiclube. Tudo virou de clube? É. Porque Não, o o espaço que era o ambiente. Sailors virou a Digiclube, cara. Não sei se você Ah, sabia disso. não, não. O Thiago, Não é mais na Engenheiro Alberto. Agora ele é lá conseguiu onde era o montar Sailors. ele conseguiu montar um modelo assim pro Sailors, que vai mais pra pub, essas coisas, mas que fez Uhum. uma discotecagem lá. Thiagão que também tem uma puta história no rock de Mogi com o Polite. Inclusive, falar da cena de Mogi sem falar do Pilão também. Acho que ele faleceu faz uns 10 anos, uma coisa assim, que tocava junto com o Thiago. O Sailors conseguiu um modelo bacana, tanto que ele deve estar até hoje. Quando eu saí, estava com um público bem bacana, estava conseguindo manter, estava ampliando. O Elmo, ele chegou a montar um espaço numa casa super antiga, assim, mas gigantesca, também perto da estação de Mogi. Eu não sei se era. No Labirinto era um outro espaço. Mas que também rolava sarau, rolava show de banda, discotecagem. Eles começaram a tentar introduzir um lance de comida também, que sempre foi muito difícil de você. No Campo Perto da Praça 6 do era Carmo, não é? perto da Praça do Carmo, isso. Ah, sim. Era um rolê. É que assim, a gente vai crescendo, ficando velho, a gente vai ficando rabugento, né? Então a gente começa a ter um nível não de tolerância, mas quando a gente é jovem, a gente aguenta só beber,
Hoje, ressaca depois dos 35 é doença. Você passa tomando sopa o dia inteiro no dia seguinte. Então, mas você tolera, só beber, você tolera um banheiro ruim, você ter que esperar o trem 4 da manhã, você tolera, mas você vai entendendo que você não precisa passar por alguns perrengues, então. Mas é difícil você conseguir montar uma coisa. Aí a gente volta, montar um negócio que seja sustentável, que seja viável, que todo mundo consiga participar, que tenha um rango bacana. Então foi o que eu falei, esse espaço do Elmo começou a tentar colocar um rango também, porque eles tinham uma cozinha lá. Mas é uma conta difícil, é uma conta difícil. Por mais que tenha esse público, o rock autoral, a música autoral, é difícil você saber que, sei lá, se minha banda tocar toda sexta-feira no Campo 6 as mesmas músicas, vai chegar uma hora que não aguento mais. Então, não, precisa ampliar, precisa trazer de fora, mas aí você tem que chegar num modelo de que ou tem um mecenas, ou tem alguém com um olhar de negócio. É difícil. É uma coisa que a gente sempre discutiu, a gente discutia muito também, deu algumas brigas até, panela, sabe? De bandas que meio que as bandas formavam um selo entre si, aí as que não faziam parte desse selo ficavam, pô, mas peraí, isso é um selo? É uma panela? E aí. Sem julgamento de valor, é normal. Você tem 4 bandas amigas, vamos se organizar com os nossos recursos juntos a gente viaja, faz show fora, faz show dentro, organiza festival. Mas a gente sempre discutia isso, sabe? Quando ia montar um line-up no festival, se eram as mesmas bandas, se não eram, da onde que estavam vindo as bandas. É uma conta difícil, né? Não é simples, não. Inclusive, já pegando nesse gancho, fala um pouco das bandas, de como eram na época que você acompanhou. Tinha bastante banda rolando, como se organizava, qual era o gênero, se era em português, inglês. Olha, vamos pensar. Eu tô com uma listinha aqui, inclusive do meu blog. Ainda bem que eu deixei salvo aqui. Deixa eu só abrir aqui. Porque é engraçado. Ó, eu vou falar das bandas que eu toquei, que eu acho que meio que fazem parte dessa mesma cena. E dá pra entender como que eu conseguia passear entre os estilos e ainda assim fazer parte da mesma cena. Quando eu começo com o Flagma, lá deve ser lá para 2002, 2003, que a gente tenta trazer o hardcore e o emo, porque era o que tava pegando, assim, tipo de Dance of Days, de Noção de Nada, de Dead Fish, que tinha os festivais em São Paulo, que tinham 15 bandas, que a gente ia de trem para São Paulo e ficava. E é uma época que o atraso era muito comum dos shows. Então os shows atrasavam 3, 4, 5 horas. E a gente ficava de olho no relógio porque a gente ia pegar o último trem e Dead Fish não tocou noite ainda. E a gente ouvia a noite meio que na saída assim já corria pro trem. Então a gente tinha muito essa influência do hardcore. CPM estava em alta também. Então meio que toda a cena, né, dos shows que rolavam em Mogi, que rolavam no Câmara, essas coisas, eram ao redor do hardcore. Então você tem uma banda que você fazia um cover de Dead Fish e você ganhava a noite. Só que já existiam essas bandas que se destacavam. Na época, por exemplo, que, que era. Todo mundo ficava maluco de como que em 2002 o cara tinha já tocado no Hangar. Tinha uma fita demo gravada no El Rocha, que eram os caras do Food. O Rafinha, batera, hoje ele é baterista de jazz, ele arregaçava na bateria, a gente ficava maluco de ver eles. Eles tinham muito essa questão do hardcore e o emo, mas era diferente. Tanto que o Hierofante, quando ele. É meio que o Food se separando, é meio que o Ed Rhyme se separando, sabe? O Sparta vai para um lado mais rock cru e o Mars Volta vira uma doideira. O Food foi isso. Para um lado, o Felipe virou o Accidents, que era rock and roll puro, e o Cevale virou o Hierofante, que era uma piração, assim. Então, esse primeiro momento era muito do hardcore. Uma coisa que eu acho que eu não tenho propriedade nenhuma de falar, mas que eu percebia que era muito forte a cena, acho que assim como em qualquer lugar, a cena metal. A cena metal leva a gente pra caramba pros lugares. A gente conta essa história do teatro do Poranduba, que a gente fala, nossa, te encheu o teatro. Tinham 2 bandas de metal lá, então muita do público que estava lá é o metal que levou. E em seguida do Flagman, a gente perde o vocalista, ele sai para estudar, a gente vira instrumental. Que é quando a gente começa a fazer uma coisa meio pós-rock, uma coisa mais viajeira, que aí outras bandas também estavam nessa mesma vibe, que é o
o Geração do Amor Transgênio, que tem muito do shoegaze, de Jesus and Mary Chain, de My Blood Valentine. Então a gente começa a ter umas experimentações diferentes, ainda tendo, lógico, uma coisa não substitui a outra, tendo hardcore forte, mas a gente começa a ver uma experimentação e esse lado da barulheira do shoegaze rolando. Quando eu tô no Flegma ainda, eu conheço o pessoal do Netos da Revolução, que é quando a gente parte para um rock, um pop rock, assim, porque tá meio cru ainda, mas é quando, sei lá, bandas como Death Cab começa a fazer mais sucesso, assim, que é esse não soft rock, é um soft rock, é uma guitarrinha mais limpa e muita coisa independente daquela banda que só você conhece, sabe? O American Football, na época do Flegma, também Mogwai tava forte, assim, como uma banda. Nossa senhora, que vocês conhecem Mogwai? Conhecem Explosion in the Sky? Então a gente começa a ter essa descoberta de bandas que ninguém conhece. Belle Sebastian, sabe? Que é um soft rock, mas ainda é rock e é alternativo e é bacaninha para dançar. A gente tem uns amigos que a gente faz essas festas e quando dá, a gente mesmo monta os instrumentos para fazer essa festa na casa dos amigos. Então a gente começa a partir bastante para esse. Tem uma banda, acho que é da mesma época do Food também, que fazia um som legal pra caramba e uma guitarra mais limpa, mas também rasgando tudo, era o Agentes, que depois vira o Conte-me uma Mentira, que começa a fazer um rock mais anos 70 e pesado e com o tecladão pegando. Do Netos da Revolução, quando a gente termina, eu monto um trio com o Fael, que é o que toca no Involvuláveis hoje, que a gente tocava junto no Nets, chama o primo dele, aí a gente começa a fazer um negócio bem alternativo com Corseria, que aí é sem baixo, com um vocal mais baixinho, a guitarra lá em cima, aí pega bem para valer essa época de Juan of Arc, essas bandas mais guitarra limpa, e aí quando eu saio de Mogi, que aí começam a cena segue e surgindo as bandas como o próprio Topsy Turvy, que aí faz um som, um jazz com rock pesado e barulhento, mas super bem organizado, assim você consegue entender cada coisa que tá rolando. Que sempre fez parte também do Gui era o Moto Contínuo também, que também tá sempre com a gente, junto com a criação do Topsy Turvy, eles vêm de antes, na verdade. E quando eu saio de Mogi, eu começo a tocar na banda de pós-punk, no Glass Box. Que aí eu começo a ver um pouco mais a cena de pós-punk de São Paulo, que é muito difícil, viu? Você ser especializado em pós-punk em 2010, 2011 é uma furada, viu? Cuidado com isso. Mas quando eu toco no Refluxo, quando eu entro numa fase shoegaze mais minimalista, passando um pouco pelo math rock, de um Faraquete, essas coisas. E assim, eu tive todas essas bandas e sempre com a mesma cena. Então eu não trocava de festival ou de banda porque eu trocava de estilo. Então eu acho que esse é um leve passeio desses 10 anos de tipos de banda que pode ter em Mogi. Uhum. Cara, Muito algumas bandas que interessante. sempre me falam bastante ali era do Mentecapto e do Nope, né? Sempre me falam assim dessas bandas O que Nope rolavam ali. foi uma das primeiras bandas que eu vi tocar assim do rock alternativo. O Rafael do Food, ele estudava comigo. Então tinha aquela historinha lá do primeiro ano do ensino médio. Nossa, ele toca no Food, ele toca no Food. Mas a primeira banda que eu vi mesmo foi o Nope, em Guararema, que fez um puta show, fiquei maluco assim. E aí lá pra frente, o Mentecapto, ele enchia o Campo 6, enchia o Divina, e junto com o. Não é o Margaritas Anteporcos, com o Vício Primavera. Fazia um show do Vício Primavera junto com o Mentecapto, era casa cheia e todo mundo dançando. Eles tinham umas músicas, umas pegadas boas demais, assim, que as pessoas iam porque sabiam que iam dançar, iam pular. Antes disso, tinha ainda uma banda maluca do Ale com o Regis, que é o Unknown Project, que eles faziam um bagulho bem. Que é meio que uma pré-fase para o surgimento de um Topsy Turvy e de um Mentecapto, assim. Mas eles enchiam. Eu, mais perto, assim, que eu cheguei a ser importante, assim, para encher, entre aspas, uma casa de Mogi, foi na época do Netos, que o Netos, eles tinham um apelo, os meninos lá, eles tocam muito, assim, sabe? Eles fazem uma criação na guitarra, o Atos no baixo, que era fora do sério.
mas o Mentecapto ele enchia para todo mundo dançar, era bacana. E o Vice Primavera também. O Vice Primavera era uma coisa mais hippie, assim, então enchia o Divina de Flor, era bacana, deu uma boa personalizada na cena. Não, é legal também que você falou que quando você tava saindo da cena, tava surgindo o top. As bandas que você falou que estavam começando, são as bandas que quando a gente tava entrando eram as bandas estabelecidas, assim, no rolê. Então, um ciclo vai se São passando, as vai bandas que passando a tocha. abraçaram a gente, né, cara? É verdade. Até porque entendem, né, essa questão da cena. A gente discutia muito assim, de ter time a favor e time contra sobre o que é a cena, sabe? Porque quando a gente via uma banda se destacar e por conta e tocar no hangar, tá dentro de um selo, tá com uma gravadora, tá tocando na Europa, a gente ficava meio assim, pô, e a gente? Pô, e a cena? Vamos fazer um show. E aí tinha que não tá errado, mas tinha uma galera que era tipo pau no cu da cena, sabe? Eu tô fazendo meu trampo aqui, eu vou até onde eu vou e eu vou por mim, assim. Então, por mim e pelos meus amigos, minhas bandas amigas, a cena que se foda, não tem nada a ver com a cena. E não é um pensamento errado, não. Se eu quero ter uma banda e quero me sustentar da banda, eu posso fazer meu corre. Mas é que eu particularmente, com blog, com canal no YouTube, com as transmissões no Twitter, como um entusiasta da cena, porque eu gostava muito de ir na cena, acho que se eu não tivesse banda, ainda assim eu teria o blog. Caso eu conseguisse, de alguma forma, ser descoberto pela cena, eu teria, porque eu era um público, então eu acabava fazendo um conteúdo que eu gostaria de consumir, sabe? Tanto que eu ficava chateado, entre aspas, de, por exemplo, não ter ninguém para escrever dos releases da minha banda. Quando o Flegma tocava, quando o Nets tocava, quando o Corsaria, não saía nada. Não tinha foto, não tinha vídeo. Por quê? Porque não tinha ninguém além de eu fazendo, e eu fazia de todo mundo. Pô, vai ter Macaco Bong no Campo 6. Eu fui lá, entrevistei os caras e tá acho que um dos mais vistos é um vídeo que eu fiz do Macaco Bong. Foi até o pessoal do Pano que trouxe, o Caio. Entrevistei ele era na época do Artista Igual Pedreiro, então eles estavam no auge do trama virtual, essas coisas. E eu já tava com a minha câmerazinha, só que eu não tinha programa de edição. Eu não tinha Premiere, essas coisas. Até devia existir, mas então, esse vídeo meu tem um cópia de avaliação piscando toda hora assim no vídeo, porque era um programa que eu achei, dá para editar com isso daqui. Então tá a entrevista lá com ele e cópia de avaliação piscando. Isso deve ter uns 3, 4 vídeos que são assim. Mas era um conteúdo que eu fazia porque era um conteúdo que eu queria, que eu gostaria de ter, sabe? Das bandas que eu gosto. Se tivesse da minha banda, pô, legal, vou escrever. Eu vou fazer o show e no dia seguinte eu vou entrar no blog para ver o que escreveram. Eu fui até criticado, entre aspas, de ser muito bonzinho, sabe? Eu nunca falei mal de um show, tipo, nossa, o show tava meio zoado, sabe? Os caras estavam muito bêbados e não conseguiram tocar. Nunca teve isso, porque sempre foi divertido. E eu era um entusiasta. Então, uma vez acho que foi o Caio do Conte me veio falar pra mim, tipo, cara, você é muito bonzinho, você tem que falar, se o show foi uma merda, você tem que falar que foi uma merda. Eu falei, pô, cara, não consigo, mano, eu gosto, é divertido, eu escrevo de uma coisa que eu gosto. Então, mas eu sentia falta disso, tipo, não, era eu fazendo um conteúdo que eu gostaria de consumir, então quando eu ia tocar, não tinha ninguém escrevendo algo sobre. Eu gostaria de chegar no dia seguinte, vou ler o que acharam do meu show. Cara, deixa eu aproveitar. Isso aí é interessante, né? Sobre. Eu queria falar mesmo do blog, de como. Você praticamente uma jornada um pouco solitária ali, né? Nesse momento. E eu acho muito interessante, muito legal isso sobre fazer um press release de um lançamento de uma banda, não sei o quê. E a primeira vez que eu tive contato com o seu trabalho, na verdade, foi quando teve aquela primeira coletânea de máquinas de combate ao tédio que o Coisa Que o organizou. Coisa organizou um Porque puta tinha uma som. banda, porque tinha uma banda minha na coletânea. Aí eu vi, pô, o cara fez um review aí da música e tal, aí Qual era essa release. banda? Era o Baixo Clero na época, já não O existe que eu mais. falei? Ah, falou bem, eu não lembro mais. Era uma O álbum música. inteiro eu vou ler bem. É que teve uns que se É, destacaram de uma forma que eu falei, que bacana que existe esse tipo de é. som. Cara, Eu depois eu vou te mandar qual era o era. som, talvez você reconheça. Eu era Era do uma Falso música chamada. Vetor e ele era do Baixo Clero, eu também tava na É, primeira. Ah, que e, bacana. e era uma música chamada Trajeto Circular. Assim, era uma das primeiras. Acho que a primeira era o Lucas do Causa Morte que tocou comigo no Baixo Esse Clero e a Causa segunda Morte eu era Baixo achei Clero. tão legal, cara. Um dream pop, assim, ferrado, que se você tá bêbado, você vai longe, assim, cara. O Causa Morte eu achei legal pra caramba.
Então, o Causa Mortes é também uma das bandas atuais de Mogi, enfim, que estão produzindo. Aí tem o Causa Mortes, tem a gente com o drama, inclusive essas dissidências do Quero Baixo Clero. O Causa Mortes é uma, o drama é outra. Sempre rola essas bandas seminais, né? O É, Baixo Clero desintegrou, aí meio que surgiu. O Léo Sete montou uma banda que meio que ele saiu e formou o Incidente Kamikaze. Aí o Gabi é. formou o Drama em Ah, Crise. cara, Aí Mogi o tem disso, Lucas né? formou o Um Casa cara que forma Morte. outra banda, que forma outra banda, que forma outra banda. E as bandas vão sendo O cara independentes da forma. pessoa que formou e Ele pronto. forma a banda e sai, assim. Isso já aconteceu mais de uma vez. Sim. Uma coisa que eu mais gostava e ainda gosto, que às vezes acontece, é o pessoal dessa época aí, que ainda tá nativa, vem e me pede, pô, escuta o meu álbum, faz aí uma resenha do álbum. Tanto que às vezes que eu resgatei a senha do blog, porque precisava escrever alguma coisa, e esse foi um caso desse. Fazia muitos anos que eu não escrevia no blog. Quando teve essa coletânea, eu falei, vou recuperar a senha aqui e vou fazer. É muito bacana, para mim é um reconhecimento muito bacana. O Top se lançou, pô, faz aí uma resenha. Mas alguém recentemente tinha pedido para eu fazer uma resenha do álbum, eu fiz. Para mim é divertido pra caramba, assim. E como eu sou um entusiasta, sempre vai ser boa a crítica. Vamos te mandar nosso álbum futuro aí, então. Manda aí que vai ser um É, prazer analisar. o que a gente tem por enquanto são as nossas demos, né? Aí já não sei se vale, né? Não, não, tem que Uma, esperar, tem que uma A aguardar. gente análise de pretende demo. gravar. Eu, A gente eu pretende tenho, eu gravar ano tenho, Esperar. que vem Com, com o com o Cevale Danilo, mesmo, né? Com o inclusive, com o Danilo. Danilo, é. eu tenho uma maldição que é a seguinte: com o Flagma a gente grava um EP de 6 músicas que se perdeu aí no mundo. A gente nunca chega a gravar as músicas instrumentais. A gente não chega. É uma época que a gente era mogwai pra caramba, assim, sabe? Era uma piração o nosso show. E quando eu entro no Nets, a gente grava um CD acho que de 14 músicas. E, e nenhuma música eu tinha ajudado na composição, que eu entrei com ele já tocando. Quando eu começo a compor junto com eles, a gente ia lançar um EP de acho que de 7 músicas. Aí eu vou lá e eu gravo todas as baterias, né? Gravei no André todas as baterias. Aí a banda acaba. Aí eu formo Corseria, a gente lança um EP, uma demo de 3 músicas, que inclusive foi destaque na trama virtual. A gente conseguiu um bom barulho com esse álbum, essa demo do Corseria. E aí a gente faz um álbum de 8 músicas. Daí eu vou lá, gravo as baterias, a banda acaba. E aí eu vou pro Refluxo, que é quando eles também já existiam, era um casal de amigos meus, que a bateria era um computador. Aí eu entro para fazer a parte de a bateria orgânica, a gente compõe umas 7 músicas, eu gravo as baterias, aí eles ficam grávidos, né? A gente tem que parar a gravação e tudo mais. E vamos voltar pro estúdio quando o Ryu, que é o filho deles, puder ir para estúdio também. Vou pro Glassbox, gravo as baterias, a gente briga e a banda acaba. Então, eu tenho uma maldição aqui comigo de que a gente vai gravar, gravo todas as baterias e a banda acaba. Às vezes o negócio é Mas gravar a chegaram a bateria por lançar? último, hein? Mas aí vai ser muito fácil, né, gravar a bateria por último. Ou Experimental. se alguém quiser que a banda acabe, me chama pra gravar as baterias. É, ó. Mas chegou a lançar esses trabalhos ou nunca nem foram lançados? Não foram Nunca nem lançados foram ainda. lançados. Tanto que, o Coisa Minha gravada tem esse álbum do Flagma que sumiu, tem essa demo do Corseria, tem esse álbum do Netos, e todas as outras bandas que eu entrei, que já existiam, só existe o que foi gravado antes. Não existe nada gravado comigo tocando. Cara, inclusive uma coisa que eu acho que mudou muito, mudou muito, não sei, mas mudou um tanto na cena, cara, é essa questão da possibilidade das bandas terem material sem ter que ir pro estúdio gravar, tá ligado? Uma coisa do vídeo. O André mesmo é um grande responsável, cara, porque lá na Over, em alguns outros contextos e tudo mais, cara, podendo gravar, tendo com as coisas lá, ele gravava o som e pronto, é isso. Depois, Não, e às teve uma vezes outra cobra a coisa. banda, às vezes esquece, mas Teve tinha umas essa bandas coisa. aí que nem existiram e existiram. O Charles Cabral, que era do Netos, e tá em Mogi ainda, ele, como ele tava sem banda, assim, ele gravava em casa com uma qualidade super bacana, o violão, bateria eletrônica, baixo eletrônico, as coisas. E lançou um puta álbum que é o Canções Sobreviver. Que ele chegou até a fazer um show. Ele chamou o Elvis, o Fael e o Atos e o André pra tocar bateria, fez um show no Divina. Mas é muito mais fácil você conseguir gravar uma coisa de qualidade. O Invalvuláveis mesmo, o álbum deles,
é gravado em casa. Eu acho que, inclusive bateria, assim, sabe, só um foi gravado em estúdio, o resto foi gravado em casa. Então é muito bom você conseguir. Ainda mais no universo que não é tão grande como o Moji. Assim, uma coisa é você falar do mundo inteiro lançando um monte de coisa e você não sabe o que você escuta. Uhum. Mas quando a gente tá falando. Aí tá uma discussão bacana também. Quando a gente falava se a banda deu certo ou não, né? Aí deu certo a banda? O que é dar certo, né? A gente tem muita essa ideia de que, ainda mais hoje nesse modelo de negócio de streaming, de que dar certo é você ter stream pra caramba, o bastante para você fazer uma grana com Spotify, Deezer, não sei o que lá, é você tocar no Brasil inteiro, é você tocar fora do Brasil, e às vezes não, sabe? Às vezes dá certo é você ter uma comunidade de, sei lá, de 100 fãs seu, que você consegue se manter, ou ter pelo menos vontade de se manter, porque você tem aquela comunidade. Então, às vezes, se eu tivesse esse pensamento lá atrás, talvez eu tivesse uma postura um pouco diferente sobre cena, assim, sobre dar certo. De que às vezes basta você ser um produto cultural da sua comunidade, assim, sabe? Que tenha mais e que seja uma comunidade que você consiga representar. Senão é aquilo, é o meu show toda sexta no mesmo lugar, com as bandas, com as músicas autorais. Então eu acho que se você consegue criar uma comunidade dentro de um micro-universo que pode expandir, pode fazer sucesso no Brasil, pode fazer sucesso fora do Brasil, mas que não é isso que dá certo. Uma vez eu estava conversando com o André sobre uma época que ele foi morar em Londres, assim, de música. Londres, não lembro se foi Londres. Foi Londres, foi Londres. Que eu acho que ele conseguiu, assim, sabe? E não é sobre, tipo, nossa, ele foi lá e estourou tocando lá. Não. Lá tem um cenário, talvez, de consumo de música que as pessoas estão um pouco, acho, mais aptas a pagar um ingresso, a tentar escutar bandas novas, a comprar um CD, uma camiseta quando sai, que você consegue ter um modelo diferente do que aqui, assim, sabe? Que é um pouco mais cru, assim, e existe até uma resistência do tipo, porra, mas é a minha música, é meu som, não vou vender o meu som, mas não tem como se pelo menos não pensar nisso, assim, sabe? Pô, se eu tivesse uma situação, é o sistema que a gente vive, uma situação que eu conseguisse ter uma agenda de show bacana, conseguisse ter um equipamento bacana, conseguisse ter um estúdio. Mogi, se não me engano, eu não peguei essa fase, mas acho que tem um estúdio público que você consegue gravar seu álbum, então tudo Por isso edital, e ajuda. tem suas chatices, burocracias e regras, mas tem. Até lá o Top Stub gravou um É, álbum lá xingando o governo com. isso é verdade. Isso é verdade. Muito bom. Cara, acho que pra gente ser propositivo aqui, né, pra falar, discutir um pouco sobre futuro, né, da cena, né, a gente também, eu tava conversando com o Gabi um tempo atrás e a gente resolveu dar uma visitada e buscar uma inspiração em algumas coisas que aconteceram, né, porque você já comentou, né, sobre o Guerrilha Gerador, do Hierophant Púrpura, né, o documentário, que recomendo aí todo mundo assistir, que, né, acho que vai contextualizar, um documentário feito pelo pessoal do Hierophant sobre as aventuras, né, deles botando o gerador nas ruas e tocar em espaços públicos, né. Eu acho que é uma proposta que nesse momento, pós-pandemia, faz bastante sentido, você não acha? Ah, sim, sim, com certeza. Eu acho que a gente passou por um período de mudança um pouco acho que de consumo, de como que a gente consome música, de como a gente lida com a casa, a gente muda muito e esse consumo de cultura autoral, ela já era diferente, né? Então, acho que quando vem a pandemia, vem essa relação que a gente tem com o digital e vem essa relação com lugares fechados, com como que eu volto a sair, mas também como que eu não posso ficar parado de certa forma. É um formato que eu acho que sempre conversou muito com eu sou meu próprio palco, sabe? Que é muito tem uma postura muito da resistência, do não me vendo, assim, sabe? Ah, eu não tenho espaço em tal lugar, então eu vou ter. A rua é pública, então eu vou vir. Não é tão pública, a gente sabe quais as burocracias que é tocar pra valer na rua, assim, sabe? Sim. Mas eu acho que um domingo na Paulista é exemplo disso. O gerador é o símbolo do domingo na Paulista. E vira e mexe, um pouco antes da pandemia, não agora acho que voltou um pouco. Eu ia caminhar, andar de skate na Paulista, eu encontrava uma banda de Mogi, encontrei Topsy Turvy, encontrei Simbos tocando, encontrei. Acho que não, o Brava Guarda. O Então eu Restivo acho tava lá um que. tempo atrás também.
Sim, exatamente. Não, a gente Então, tava lá um tempo atrás. É verdade. O primeiro e único show que a gente fez desde que começou a pandemia foi na Paulista, na rua, umas 2, 3, não, 3, 4 semanas atrás. Foi com e Desisto e com Breno. A Issu e com o Breno. Isso e Breno. Desisto também. Eu vi que mudaram bastante agora a formação, mas também Sim, eles mudaram. fazendo um som totalmente glam, assim, de que vale um espetáculo que vale a pena assistir, assim, sabe? Uhum. Tem bandas que você vê com os olhos também. O Felatius era muito disso. O Felatius, o Ale, ele artista pra caramba, ele recriava cenas da porno chanchada, assim, sabe? Tinha o eu lírico masculino, o eu lírico feminino. São bandas que são. O Metecap tinha muito disso também, que você gostava de ver, porque também instigava você vê-los em palco, assim, que é o que também é o que leva as pessoas a sair, então. Mas eu acho que o gerador ele é um símbolo assim do faça você mesmo, inclusive o seu palco, assim, sabe? Você escolhe onde você vai tocar e como você vai tocar. Sim. É que agora também não tem palco, não é nem questão de não abrir, né? É questão de. Não tem, fechou tudo, né? Em geral, é. Foda. É, mas aí começa também a ter umas outras discussões do tipo, quando por mais que seja difícil você colocar os números nessa fórmula, a fórmula é muito simples. Você tinha uma banda, você tocava em algum lugar, levava público e você ganhava, sei lá, 10%, ou ganhava os ingressos. Tinha muita falcatrua também, tinha aqueles festivais também que o pessoal chamava um headliner. Ah, vai o Glória vai abrir um show, aí as bandas iam pagar para abrir para eles. Um modelo de negócio super errado, que você tinha que vender ingresso, porque se não se vendia ingresso, você tinha que devolver a grana pro promotor do evento. Cara, o pessoal que tinha banda e que tinha essa utopia do tipo, legal, eu vou abrir pro Glória, e aí, sei lá, é um puta modelo escroto, assim, sabe, de ter que pagar pra tocar, Esse mas o pessoal golpe pagava. aí, São Paulo rolou muito isso, hein? isso, esse Muito, golpe, muito. as bandas da nossa época, pelo menos, tiveram muita dificuldade de entrar em São Paulo, cara, porque São Paulo é dominado por isso, cara. É isso. Você tem que vender seu ingresso, não sei o que, não vamos te ajudar em nada, te dá um horário merda e foda-se. Não, e meio que tinha se criado que esse era o caminho. Eu lembro que eu Até casas fui. consolidadas, né? Não, exato, exato. Era um modelo de negócio, porque é muito mais fácil você garantir sua grana com pelo menos o que vai pagar o evento, você garante com a banda, com as bandas que pagam, e o resto você faz com os ingressos, do que você ter um modelo justo. É que se fosse pagar todo mundo, não ia ser um festival de 14 bandas, né? Ia ser um festival de 2, 3 bandas. E até pro público é muito ruim, porque uma que. Putz, é foda isso, né? Os caras iam pela banda, não iam lá pelo festival. Eu vou ver aquela banda do meu amigo porque ele me vendeu o ingresso, porque se ele não me vendesse o ingresso, ele que ia ter que pagar o ingresso. E você tem que ficar, sei lá, 14 horas no evento, um som rolando, e aí não tem muita curadoria de banda. Vai rolar desde de grind até soft rock. Eu lembro que teve um show que eu fui aqui em São Paulo do Estevam. E aí ele ia fechar. E teve, acho que umas 10 horas de show assim, de 2 palcos ininterruptos. Uma acabava, a outra começava. Então você saía de lá massacrado. Mas era o formato que faziam, né? Porque eles conseguiam a grana das bandas. E as bandas achando que. Lembro que teve uma vez que tinha um grupinho de Mogi, e eles estavam tentando se organizar para fazer um show. E tinha um menino lá organizando. E, e meio que ele tinha convencido todas as bandas de que elas não tinham, que elas iam vender ingressos, mas elas não iam ficar com dinheiro nenhum. E elas estavam aceitando isso, sabe? Tipo, não, é legal, porque vai ser legal tocar e mostrar meu som. Eu falei, não, cara, você tem que. Vai cobrar ingresso, eles estão indo pra te ver, tem que ter uma troca justa. Eu falei, não, cara, dá metade, pelo menos, metade pra banda, metade pra organização. Mas eu não sei como que tá agora, mas foi um período difícil, tanto para quem assistia, para ter que ver 14 bandas, quanto para as bandas que entendiam que aquele era o caminho, era um jabá em menor escala, né? Tipo, aquele era o caminho para mostrar o som para mais pessoas, para aí talvez vender CD e camiseta. Esse show É. desse tema aí foi na. Não, na verdade eu fui numa casa super porquinha. Eu sei qual é. Puta, eu acho que tá fechado, mas era escuro, pequeno, assim, Tá aberto, eu toquei suor lá na algumas parede. vezes também. Ah, suor na parede, cara. Eu fui em alguns Pois é, shows lá, porque eu morava do lado. Então, vira e pode mexe, crer. eu ia lá. Qual que é o nome? Sound Music Bar, qual? Desculpa, produtores do.
chamando vocês de porquinhos. Abraço. Mas é um espaço, é um espaço. Não sei qual que é o modelo de negócio deles, mas é um espaço. Eu fui no Esteban lá. Uhum. Foi um show bom. Tava cheio, mas foi um show bom. Pode Eu crer. acho que essa ele fez 2 shows na mesma noite, porque eu acho que era muita gente. Aí ele dividia em 2 horários. Tocava pra todo mundo saía, entrava o público, sabe, das 9 horas, aí tocava de novo. Eu acho que não rola mais tanto isso, não. Pelo menos. Quer dizer, não tenho Aqui em Mogi, certeza, né? né? Mas eu sei que as casas que eram legais em São Paulo que eu tocava fecharam. E há outras casas que eu sei que fazia esse esquema de ingresso aí, não sei Cara, exatamente teve o um lugar. destino. Mas o que que me eu- entristecia é que tinha umas casas que eram clássicas, assim, que estavam fazendo esse esquema aí, né? Aconteceu eu nunca esse toquei num lugar, momento aí. não sei como que era. Chegou a Um rolar isso. lugar. Oi? Chegou a rolar isso, assim, não É, chegou no o, também. cara, vocês têm contrato com. Se vocês quiserem Não, colocar não, um não, não. pi na hora que a gente fala o nome do bar, Também pode cara, Eu vou chegar colocar em bastante. todos. cara, lá a gente era furada, porque É. eu lembro que os caras, eu morava lá perto, uma época, no Belenzinho. Eu toquei lá com Flegma já, com Selenitas, Bebê, mas eles foram tocar lá e eles não deixaram as namoradas deles entrarem sem pagar, assim, sabe? E eles queriam que as namoradas dos caras que foram da banda que tinha que pagar pra entrar, sabe? E eu Caralho. falei, porra, pô, deixa o pessoal entrar, caramba. Faz o dinheiro com o público que vai vir junto. Aí foi de lá, nunca mais pisou lá. Eu fui pra assistir. Eu falei, pessoal, vamos fazer o seguinte: toca e vão pra casa. Daí foi que não é, Cara, do lado tem um extra 24 horas, então a gente pega a cerveja no extra e voltou. é, Mas é difícil. a gente do Baixo Pois é. Clero tocou no Azul, cara, no pior contexto possível, assim. Porque, enfim, é o mesmo esquema, esse esquema escroto. Só que aconteceu, bateu a greve de ônibus no dia, cara. E a greve foi anunciada, tipo, 2 semanas de antecedência. Eu falei pro cara, literalmente, vai dar pra levar 2, 3 pessoas e não vai sentido fazer esse show porque ninguém vai conseguir se movimentar em São Paulo. Ele falou assim, vai tocar, vai ter show. E teve show, não tinha ninguém, tinha as bandas e 2, 3 amigos das bandas. Acabou de tocar, fomos pra casa. Um show que não teve de nada. Nem ele deve ter ganhado dinheiro, deve Ó, ter. um Vai lugar muito entender. bacana pra tocar em São Paulo, que a gente tocou com o Hierofante, com o Simos, aí tocou Corseria, e no final do show, foi na Livraria da Esquina. Eu sei que Eu tava no toquei final lá. do Foi show. incrível. Muito bacana. E É. assim, tava lá de boa, daí de repente Fechou. veio. Não sei quem que veio, não sei se foi do Hierofante, foi do Simos, falou: ó, o cachê de vocês, e deu R$ 100 pra gente. Assim, eu falei, eita! Foi o primeiro cachê que a gente ganhou, assim, do tipo, nossa, ganhamos. Aí a gente, vamos dividir? Deu R$ 30 pra cada um. Mas Cara, rolê legal, casa cheia. Foi uma das melhores experiências, só que fechou, tipo, 2 meses depois, assim, que a gente tocou lá. droga! Não, Quando Pois você mas tocou é. lá, Sérgio? Toquei com Manília, cara, em Nossa, faz tempão isso aí, cara. 2014, cara, por aí. Nossa. eles tinham duas, né? Então, tipo, não sei se primeiro eles tinham uma, depois mudou. Eu cheguei a tocar lá com o Corseria em uma unidade, e quando mudou, eu toquei com Refluxo. Que eu toquei com Refluxo, com Lacarne, foi um puta show, a gente ganhava pra tocar e é uma casa bacana, assim. Sim, É. total. E o que eu tenho de cabeça assim é uma que foi bem legal tocar. A coisa do cachê, inclusive, é um negócio complicado nessa cena, né? Um negócio um pouco raro, às vezes, e que e muitas vezes não é nem por mal, né? Às vezes. Cara, o combinado não sai caro. O É. Divina fazia o esquema do seguinte, ó, gente, bilheteria de vocês e eu vou tentar fazer minha grana na cerveja. Aí foi, sei lá, 5 pessoas, assim, o que não era raro, acontecia às vezes. Pô, R$ 50 de cachê, sabe? Ou dividir a metade. Hoje vamos rachar a entrada. O Ale vai saber falar melhor de como que era feito. E dependia. Porque nunca ia acontecer do tipo, o Ale tá cheio da grana e a banda tá zero, sabe? Hum. Então o combinado não sai caro. Um lugar que era bem legal de tocar em São Paulo, que eu acho que aí fechou, foi a Dissenso. A Dissenso eu cheguei a tocar, eu toquei acho que com Corseria e com Refluxo. É dos caras do Labirinto, né? Que é uma puta banda de post-rock. Os caras têm uma puta presença na Europa também. Os caras tocam pra caralho. O Meteoro, que é do Simos, toca lá também. Então ele era uma estrutura bacana, era uma casa legal e tinha um modelo legal também de remunerar as bandas. Bom, eu vou mandar. Acho que a gente tá chegando aqui no final natural aqui da conversa. Boa.
Mas deixa eu. Cara, na verdade, não é nem uma pergunta, mas é que assim, eu queria te jogar uma ideia, não sei se você já ouviu essa ideia, não sei. Porque assim, cara, uma coisa que eu ouço muito é emoji, assim, e se eu for. E se deve ter pelo menos umas 10 rascunhos de um documentário da cena, né? Né? Mas se eu fosse fazer o meu rascunho, eu começaria narrando essa ideia, cara, que eu já ouvi mais de uma boca falar, cara, que emoji é tipo uma cuia, fechada ali entre as serras e fica cozinhando uma coisa, assim, um tempero especial, mas que tem muita dificuldade de sair, assim, pros lados. O que você acha? É isso Cara, mesmo? acho que faz muito sentido. Muita gente falava que Mogi era meio que uma Seattle, assim, aquela cidade que chove, 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 cheio de banda, assim, que é incrível, mas a cidade em si, sei lá, é pequena. Fala, cara, faz todo sentido. Começa com essa metáfora, pede pra alguém fazer essa ilustração. Tem o Gabriel que faz umas ilustrações bacanas. Pede pra desenhar isso e começa com isso. A dica que eu dou que eu acho que quando eu cheguei mais perto, e talvez um dia eu escreva alguma coisa ou grave alguma coisa, é definir. Porque, cara, é estranho, porque é muito amplo para falar da cena de Mogi, por mais que não seja uma cena, tipo. Se você chega numa casa, sei lá, nem sei se existe altos mais, essas coisas. Fala, pô, você conhece Mogi? A pessoa não conhece. Mas Mogi meio que se autossustenta em relação às bandas que vão lá e as bandas que saem de lá, que surgem de lá. Então é definir o que você vai falar. Eu cheguei à conclusão que, no meu caso, e se vocês quiserem que eu colabore com o documentário de vocês, Claro, é falar de 2005 a 2015. É o que eu sei. Mas tem muita coisa depois e tem muita coisa antes. sim. A gente ouve as histórias por aí. Vamos ver se esse documentário um dia sai. O Poranduba tava com interesse de retomar isso aí. A gente tá com esse interesse, quem sabe a gente se Ah, não, conversa. e a gente sabe as figuras que tem que conversar. Ó, Sim, um grande peso no coração que eu tenho assim, que quando eu mais falava do que tinha em mão. Eu não sei fazer documentário, não sei fazer roteiro, não sei o que precisa fazer um documentário, mas o documentário eu sei que é o formato certo para falar da cena de emoji. Eu conversava com todo mundo, pô, tô pensando em fazer um documentário, você topa dar uma entrevista? E eu falei com isso com o Pilão. O Pilão é um dos grandes expoentes de levar música alternativa para Mogi, porque ele tinha lá a loja de disco dele e tava lá sempre. Ele que apresentava, pô, vê esse som aqui que vem não sei da onde, vem isso aqui, não sei. E que você não precisava ir na galeria do rock, você podia, lá do lado da estação, tinha a loja do Pilão. E ele é um conhecedor de música e um conhecedor e parte da cena, assim, sabe? Então, quando eu falo com ele, pô, Pilão, eu queria fazer um documentário, ele fala, cara, vamos, é só marcar, vamos gravar. E dá um tempo, ele morre, sabe? E aí você fala, pô, caramba, eu perdi uma parte da história aí, então. E a gente tá cheio de figuras que podem contar a história de Mogi, o pessoal do Selo Sem Selo, o pessoal do Poranduba, o Tiagão do Sailors, e tem que fazer porque é uma história que merece ser contada assim e que merece inspirar para que continue. sim. Cara, Perfeito, é isso. Sérgio, é isso. vamos encerrar? Vamos encerrar. Queria agradecer, cara. Pô, a gente com certeza vai se falar bastante ainda, né? A gente tem que marcar mais conversa, cara, porque eu acho que realmente esse assunto é completamente infinito, né, cara? Cara, se a gente for fazer um episódio de Campo 6, a gente faz, um episódio de Divina, a gente faz, um episódio de a chegada do Poranduba e os circuitos de shows que eles fizeram, a gente faz. Tem assunto, tem assunto. Vamos estruturar Total. isso aí. Vamos. Eu até gostaria, cara, aí, né, aí já jogando ideias, né, malucas aí, cara, até gostaria de fazer uma coisa, um programa quase que como se fosse um lance meio de rádio, assim, saca? De tipo assim, falar um pouco, contextualizar umas paradas, chamar alguém pra conversar, aí Tem tocar um uma som música pra tocar, inteira, sacou? Ir isso. por blocos, assim, né? Tipo, é um bloco com 3 músicas, aí O selo fez volta. isso. Selo sem selo. Eu não sei se ainda tem. Tem que perguntar pro Elmo. Antes de ter podcast, o Elmo gravava. É verdade, ele gravou pra caramba podcast, conversando com as bandas e tudo mais. Chegou a conversar com Corseria, conversou com Continua Mentira. Gravava lá na casa do Éder. E eu não sei onde estão. Eu sei que foi no SoundCloud, então é capaz que esse SoundCloud esteja no ar ainda. E era nesse esquema. Tocava uma música, aí conversavam, aí tocava outra música, aí falavam de uma outra banda e tocavam essa música da outra banda, aí falavam, tipo, o tema desse podcast é bandas pós-punk, pós-rock. Aí fala, pô, então vamos colocar aqui um Mogwai, um Explosion in the Sky, aí traz alguma banda. Então, vamos ver se existe ainda isso, porque eu acho que eles subiram no SoundCloud e o SoundCloud não deve ter derrubado, não.
Da hora, vamos Cara, da hora. procurar, cara. Acho que aqui é o Porque, começo de várias ideias aí, né? e essa coisa de dar espaço pras bandas, pra falar também do seu trabalho, cara, é um negócio que falta. Tanto pra agora, quanto para as antigas também não, porque É, não porque também redescobrir. é ruim sobrar só a música. É Uhum. legal, pô, vamos. Pega essas minhas Twitchcam, foi uma puta conversa com o Hierofante sei lá, em 2006. O que era o Hierofante em 2006, sabe? E ter isso gravado não só em música, ter uma conversa, ter uma entrevista, que é uma coisa que faltava no blog também. O pessoal começou a falar, pô, vamos escrever sobre os pedais que as bandas de Mogi usam, os guitarristas, entrevistar os guitarristas. Eu falei, pô, verdade. Eu tenho uma visão muito mais de jornalista do que jornalista de música. Então, se chamar os caras, pô, vamos falar de pedais de guitarra, vamos conversar sobre influências. Tem muito assunto, dá pra fazer. E aí é criar essa comunidade também, porque é que nem banda. É criar essa comunidade que faça sentido existir esse conteúdo. Quem que vai, quem que vai escutar, quem que vai conversar, quem que vai reverberar. De repente, não sei, tem algum bar de Mogi que queira patrocinar e põe uma grana para vocês. Tem que pensar, tem que pensar. A grande é uma dificuldade, porque hoje em dia, mais do que nunca, é tudo na paixão. Não, mas começa assim. Se Mas, você começa pensando na grana, dá errado. sim, com Não- certeza, com certeza. Mas daí também tem uma questão que, assim, assim como mais que nunca, talvez não tem verba pública, nem incentivo privado, nem nada para se fazer essas coisas, também mais do que nunca tem vontade de fazer, porque, porra, Tem é que pegar e fazer. uma forma de existência e resistência também, né? A questão é, Fazer pega e a faz. coisa. E se tem um Exatamente. público que, tipo, pô, legal, me representa isso, vamos se organizar. Pô, te representa? Então vamos se organizar, vamos falar mais sobre isso? Para ir, ó, uma coisa que youtuber faz muito, que podcaster faz muito, é esse tipo de mecenato, sabe? Só tenho 100 pessoas que me escutam e elas querem que eu continue gravando e estão dispostas a me dar R$ 10 por mês para continuar gravando. Pô, tenho R$ 1.000 que paga comprar um equipamento bacana, paga uma hospedagem num site bacana de áudio. Tem formatos. Você não precisa pensar de trás para frente. Tipo, o que dá mais dinheiro eu vou fazer. Faz o que você tem que fazer, o que você gosta de fazer, ou qual que é a sua paixão, qual que é a sua arte. Cria essa comunidade e a partir disso que é o próximo passo. É entender, pô, tá legal. Como que eu vou além? Como que eu faço mais? Aí você precisa da comunidade. Nesse sentido, a internet ajuda também, né? Sim. Sim, é a cauda longa. É. Você pode ser super segmentado, mas você vai ter seu público que seja distribuído pelo mundo inteiro. Se você tiver uma pessoa por cidade no mundo, já tem gente pra caralho. Bom, mas aí, vamos lá, Tem tem muito muito. futuro e muito passado. Podem me chamar mais vezes que a gente conversa bastante, sim. Com certeza, cara. Muito obrigado. Realmente um prazer esse papo, cara. Pô, eu que agradeço e boa sorte. O que vocês precisarem de mim, de conteúdo, que você me chamem que eu vou estar à disposição, que é uma coisa que me faz falta e que me agrada muito fazer. Então, contem comigo. E aí, Sérgio, alguma mensagem final? Cara, é isso. Só agradecer mesmo. Eu vou mandar algumas coisas, cara, que a gente produziu pro Fábio aí, que eu acho que vai ser legal. Pra trazer, né, também algumas coisas que andaram acontecendo ali, né, que acho que é legal mostrar, né, e ter esse diálogo, cara, sempre bom. E é isso. Então, Valeu, de novo, então. Vou obrigado, parar de gravar Fábio. aqui. Valeu, Sérgio. Pera aí, Valeu. deixa eu. Tem que fazer o encerramento, Perdão, se foi mal. for Só ele faz. formato novo, estamos acostumando, mas. Bom, se este aqui for pro ar e for mesmo um podcast, então muito obrigado a você que ouviu. E este foi o primeiro episódio do Caqui Mecânico. Olha só. Aê. Show, pronto, pode parar.